Solte a vinheta, por favor. No programa de hoje, o economista e galã da PAN nas horas vagas. Vamos falar de dinheiro pelo Brasil e pelo mundo com o comentarista Alan Gani. O Gani tá aqui, mas todo mundo junto. Vamos fazer aqui um bem bolado. Se ele é economista sofá também. Da PAN. O sofá da PAN, pô. Puxa mais uma cadeirinha lá, ó. Tudo um pouco. Tira o... Cadê o... Vai lá, vamos fazer a girafa. Faz a girafa dançando para o público. Aê, vai lá, a girafa dançando enquanto a gente arruma aqui, ó. É um segredo da televisão. Mostra tudo, mostra a mudança também, mostra a mudança e a girafa está fazendo um momento para o público, enquanto a gente organiza esse cedo. Aí está. O que foi? Entrou uma vinheta. É a dela. Então solta a vinheta. Da olha. O dólar acabou de bater 5,60. Parabéns aos envolvidos. Tudo isso muito bem contado e explicado pela empresária e especialista em mercado financeiro. Então, o preço do pão francês, que está na mesa de todo brasileiro praticamente, ele aumenta. Aí ele extrapolou. Renata Barreto. Querida Renata Barreto e o Alan Gani participando aqui do Pânico. Vamos falar de economia, de dinheiro, do ovo. Dólar. Você que está lá morando lá nos Estados Unidos, o ovo tá caro lá. Diz que é por causa da gripe aviária, né? Que tá tendo... Aqui a gente não tem esse problema. Eu vou te falar que eu não notei muita diferença. Você não é do ovo? Não, eu como ovo todo dia. Ovo é um alimento bom. Todos os dias. Na minha época falavam que ovo fazia mal pro coração. Agora Colesterol. É o coração. Coração? O colesterol. Depois mudaram de ideia. Agora mudaram de ideia, eles falam que o ovo é maravilhoso. É bom, eu como todo dia. As pessoas mudam de ideia, Isso. não é isso? Isso é bom. Agora eles estão mudando. Admitirem, né? Agora eles estão mudando o negócio da Covid. Você viu lá? Você está acompanhando essa história da Covid, da Pfizer? Eu espero muito que o Fauci seja condenado. É que o Biden fez um perdão antecipado, né? A ele, o que já nos leva a um monte de red flags, né? De bandeiras vermelhas ali. Mas seria muito bom que pelo menos a gente soubesse o que aconteceu, porque tem muito caroço. Porque a declaração do Fauci ela é um pouco assustadora, né? Ele fez sem base nenhuma, médica ou científica, para usar as máscaras. Ele deu uma declaração que ele falou que foi da cabeça dele. Sim, Não sim. Foi isso que polemizou? E fora um monte de outras coisas, né? Que fizeram. Tem muito caroço nesse angu, assim, coisas. E não é só isso, tem toda a influência da USAID. A Ana Paula tem falado bastante sobre isso, tem acompanhado bem de perto e a gente conversa bastante. Tem muita coisa que eu acho que a gente vai descobrir a partir desse governo Trump. Espero. Então, mas essa história, esse negócio sempre existiu, né? Essa USAID é um negócio de 1960. Não, o propósito não é ruim, né? O problema é essa desvirtuação do propósito para você conseguir levar à frente uma agenda de acordo com os teus interesses. Então, os caras estavam financiando não sei o que de trans no Quênia, sei lá, onde era algum país da África, estavam financiando agenda woke / agenda globalista no mundo inteiro, interferências em eleições. A gente não sabe ainda, né, a extensão disso, mas o Mike Pence falou sobre isso recentemente, né, que houve uma interferência na eleição do Brasil e a gente não sabe exatamente, mas deve ter muita gente envolvida aí, se a gente for pegar mas esse no detalhe. Esse negócio, pelo que eu vi, eu também não sou um expert e também não... Mas assim, de orelhada, isso aí sempre existiu. Foi na época da Guerra Fria, pra gente ter os ideais norte-americanos, porque na época vários países foram cooptados, para usar um português muito, pela União Soviética. Comunismo. Né? Vários países viraram comunistas, se você pegar na África. Sim. E aí ideologia. E o americano, em cima da ajuda humanitária, metia a ideologia gostosamente para o povo. É uma construção de narrativas, né? Aí o que acontece? O Trump, quando chegou lá, falou, opa, quem manda aqui sou eu. Só que agora esse organismo ele já está com a canhotagem toda, está tudo dominado pela canhotagem e ele não admite isso. Basicamente é isso, né? É isso aí. Ele quer mandar também nesse organismo. É isso, não é? A USAID ela é comandada basicamente pela esquerda progressista e pelos neocons, né? Então ali há
uma confluência de interesses entre ambos e algumas pautas, ideologia de gênero, aqui como a Renata trouxe, né? O alarmismo climático, a versão geopolítica de alguns acontecimentos, guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, se vende uma versão, o público compra essa versão, e você hoje não sabe exatamente o que é verdade ou não. Perfeito. Porque a grana está indo para intelectual, jornalista e cientista. Aí seria o papel. Então, mas aí seria o papel da imprensa, né? Sim. A gente sempre se balizou pela imprensa de trazer realmente... Porque o verdadeiro jornalista é aquele cara que quer trazer algo que ninguém sabe. Isso. Ele não quer participar desse consórcio. Aí é jornalista, não é militante. Isso. Porque o consórcio, quando eles fizeram esse consórcio na pandemia, foi uma sacanagem, porque você não tinha uma outra opinião. Uma discussão. Você não podia nem discutir. É isso mesmo. Você não tinha alguém falando, não, pera lá, gente, vamos... Exatamente. Por que isso é assim? E quando faziam isso, eles cortavam em relação a fake news e inventavam alguma coisa sobre isso. Eu tive algumas vezes aqui, a gente falou sobre isso, em que alguns médicos com PhD em universidades assim muito, muito boas nos Estados Unidos, uma das melhores do mundo, foram cortados de falar e impedidos de participar do debate. E algumas congressistas nos Estados Unidos, nessas audiências que houve, elas falaram assim, tá, mas vocês, na época do Twitter, antes do Elon Musk e de outros, você tem você é versado em medicina? Você é versado em medicina? Não tenho nada, não sei nada. Então, qual era o que te balizava para você cortar um médico PhD de falar? Era porque você não gostava da narrativa? E a ciência é feita de debate. Sim. A gente está aqui hoje por conta desse debate. Então, suprimir o debate... Agora, cabe dizer que essa coisa do jornalista virar militante, isso não é de agora, só que agora eles têm mais poder de influência de acordo com as agências governamentais, a influência das plataformas digitais em conluio com o governo. Eu gosto muito de uma história que tem um filme que é A Sombra de Stalin, vocês já devem ter visto, que é uma história real de um jornalista do The New York Times, que era o Walter Duranty. Ele recebia dinheiro do regime, né, do Stalin. Ele ficava no bem bom do Stalin. Ficava no bem bom, ele tinha carro à disposição, vida de luxo, uma amante russa, né? Tava bacana. E ele falava que estava tudo bem. Inclusive, suprimiu informações a respeito da Grande Fome na Ucrânia de 1932, 1933, Holodomor. E Holodomor é algo que aconteceu, em larga escala é sabido que isso aconteceu, e o pessoal da esquerda nega isso até hoje. Sim. Do Holodomor? Imagina. Diz que não aconteceu, que isso é propaganda nazista e etc. Então, assim, o que é verdade, o que é mentira? Qual a melhor arma contra a mentira? É a supressão do debate, inclusive de gente mentindo? Não. É a liberdade de expressão e você formar o seu senso crítico. Todo mundo deveria ter a liberdade de falar o que quer, dentro da lei, obviamente. Se você calunia ou você comete uma injúria, você comete um crime enquanto da sua liberdade de expressão, você pode responder na justiça. Outra coisa diferente, que é o que estão querendo fazer aqui e no resto do mundo, vocês estão acompanhando o que está acontecendo na Alemanha? O J.D. Vance foi agora, fez um discurso muito contundente sobre isso agora, e o pessoal na Alemanha está falando, não, se o cara me ofendeu na internet, ele cometeu um crime. Então, esse tipo de discurso, ele é perene e acontece, é permeado em toda a esquerda mundial. É um perigo fortíssimo que a gente enfrenta, porque a liberdade de expressão é o maior bem que a gente deve defender. E a ciência, ela parte do princípio da divergência. Você não tem, né, por definição, ciência o tempo inteiro é divergência, não é consenso. Né? Você vai chegando numa ideia que prevalece, mas o tempo inteiro essa ideia ela é questionada. Em todo tipo de ciência, né? Todo tipo de ciência. E o jornalismo também. Né? Qual que é o interesse do jornalista? Eu ouvi várias versões para dali, né, emergir a verdade. Né? Então, quando você tem, tanto na ciência quanto no jornalismo, grana para dirigir a opinião numa direção, isso é militância. Eu queria fazer só dentro desse USAID aí para Renata, que está lá nos Estados Unidos, como é que está essa repercussão nos Estados Unidos do USAID? Porque ali o Trump, ele colocou ali que são os impostos, os americanos sendo utilizados para tudo isso, e ele afirma, né, que vai extinguir o USAID.
Até que ponto está isso e como é que está a repercussão nos Estados Unidos? É assim, tá dividido como é no Brasil dividido. Então a direita americana, né, dentro do Partido Republicano, lembrando que o Partido Republicano tem um monte de vertentes, né? Sim. Tem os libertários, tem os liberais clássicos, tem a direita mais tradicional. Então, no geral, os republicanos eles estão felizes com essa interpretação do Donald Trump de olhar para os gastos do pagador de impostos, tanto no USAID quanto que o Elon Musk está fazendo no Dodge, né? De olhar os gastos a fundo, ver o que está sendo gasto e tentar fazer uma redução de custos. Eu não sei se o objetivo do Donald Trump é realmente encerrar o USAID para sempre, mas dar um pause até você falar, ó, isso aqui não dá, isso aqui não dá. E o que eu gostaria de ver realmente é essa transparência nos gastos. E lembrando que os Estados Unidos, eles são um norte para o resto do Ocidente, né? Então, se eles começam a fazer isso tanto é verdade que várias empresas já há algum tempo, até antes mesmo do Trump ser eleito, mas com essa onda mais conservadora invadindo os Estados Unidos, começaram a diminuir as políticas woke nas empresas, né? Então, mesmo o setor público americano fazendo uma influência para o setor privado. Então, a recepção dos republicanos é boa, mas aí os democratas, principalmente que já foram muito para uma esquerda mais extrema, nessa linha mais de uma chantagem emocional. Tá acabando com a ajuda humanitária. Os democratas é meio PSOL, né? Não é nem PT. Os democratas é o PSOL, também têm de tudo. É o PSOL. É igual o republicano. Tem libertário, liberal clássico. O Gane é do PSOL. E aí, nos democratas infiltrado. também tem. Ele é infiltrado no PSOL. Você também tem os de centro. O problema do Partido Democrata é que uma grande maioria foi para uma extrema esquerda. Saiu do centro e foi para uma extrema esquerda. Tanto que a gente viu muita gente saindo dos democratas e indo para os republicanos. Tanto os políticos quanto os eleitores. Pela primeira vez. Então, mas essa extrema esquerda é o quê? Banheiro trans, ilinile. O pessoal mais socialista, que entende que tem que ter muito gasto público. Alguns até adeptos da teoria moderna monetária, né? Que é uma maluquice completa. Então, eles foram muito para a extrema esquerda. E até quem é tradicionalmente democrata falou, opa, peraí, com meus filhos não vai rolar. Sim. Então, mas isso aí é o cara normal, né? Quando você começa a mexer no filho, aí você fala, opa, criança. Não agora, mexe no meu filho. Essas ideias que vem pra cá de ideologia de gênero, banheiro trans, e legalização de droga, e aborto, todas essas ideias, não é a esquerda brasileira que fabrica. A gente é tão ruim que nem isso a gente tem autenticidade. É a esquerda americana. Isso aí vem lá de intelectuais, né? De acadêmicos. A gente só copia a parte ruim, né? Exatamente. A parte boa, não. Nada. É que os Estados Unidos, ele preserva a liberdade. Você mora lá, e eu achei uma coisa interessante, né? Que tem uma amiga que reside lá nos Estados Unidos, e ela estava falando o seguinte: maconha é liberada aqui. Porém, para o cara trabalhar, você tem que fazer um exame toxicológico, pegar o cabelo, o cara então assim, eu não vou contratar quem está fumando maconha, essa é a liberdade que te dão. Então, como é que funciona? Como é que você mas isso é por estado, né? Isso também é uma coisa muito interessante dos Estados Unidos, que é algo que eu acho que o Brasil teria muito a aprender e copiar coisa boa, né? Que é o federalismo americano. Então, a Ana Paula vive falando sobre isso, de como os Estados Unidos nasceram com as colônias e depois eles nunca tiraram a autonomia dos estados, né? Pelo contrário, eles deram mais poder. E o Trump, inclusive, nessa mudança de legislação em relação ao aborto, que é o Roe versus Wade, que foi um negócio absurdo nos Estados Unidos, na realidade, o que a Suprema Corte americana fez foi trazer de volta o poder para os estados. Então, ninguém proibiu, de fato, aquilo de acontecer. Existem estados que são controlados por democratas, que têm um entendimento de que deve acontecer, que é contrário a mim, inclusive a minha percepção de vida, a minha visão, mas lá você pode, e outros estados não. Então isso vale para drogas, isso vale para aborto, isso vale para todas as legislações que existe autonomia no estado e também você tem o poder mais próximo do indivíduo nos seus condados. Então eu moro num condado na Flórida, lá em Miami, né? Eu tô 35 minutos ali da Brickell, num condado que chama Palmetto Bay. Eu recebo em casa, eu ainda não posso votar porque eu não sou cidadã americana, né? Eu sou só residente permanente com o Green Card. Mas eu poderia, se eu fosse já cidadã americana, e eu espero que daqui 5 anos eu seja, votar em relação a diversas coisas que acontecem do meu lado. Então, reformas das escolas, se precisa cobrir um buraco, reformas de hospitais. A gente recebe um caderninho lá dizendo, vai ter isso, você vota sim ou não, o que
que você prefere, o seu dinheiro está sendo gasto aqui, o seu dinheiro está sendo gasto dessa forma. Você pode pedir recall se o prefeito não tiver bacana, muito bom. se o juiz você também elege. Então, esse poder próximo do indivíduo é o que me faz crer no que o Warren Buffett sempre fala, never bet against America. Porque você tem as suas dificuldades, os Estados Unidos passou por um momento de esquerdização muito forte, mas ele sempre reage, porque esse poder perto do indivíduo faz e dá o poder para as pessoas realmente fazerem a mudança, sabe? Legal. Então tem muita coisa em Washington, claro, mas ele tem muito menos poder do que o presidente aqui no Brasil tem. Muito bom. Mas eu acho que esse negócio de liberdade, que nem a gente fala, tem que ter a liberdade. Mas a liberdade é mais ou menos que a gente tem liberdade. Porque se você pensar bem, a gente tem as regras que a gente tem que seguir. A gente tem as leis que a gente tem que seguir. Sim. E a gente tem os costumes que a gente tem que seguir. Então esse negócio de liberdade, liberdade, tem que ter liberdade absoluta. Mas regras são coisas distintas. Não são coisas distintas. Você não poder falar, você não poder discutir. E quanto mais gente você tiver, mais isso é apertado. Mas olha só. Por quê? Porque se a gente não tiver isso, a gente não tem sociedade. Olha só. Se a gente não tiver esse princípio, a gente não tem. Não existe. Vamos agora ser qualquer coisa. Mas a gente é bicho. até valeria, só fazer um adendo que valeria vocês trazerem de repente alguém que é anarcocapitalista para entender um pouquinho sobre essa visão, que é uma visão que eu admiro, que eu acho interessante, mas eu acho complexa de ser colocada em prática, mas é bem interessante de ouvir esse lado de quem acredita que a sociedade consegue sozinha se autorregular, né? Mas os Estados Unidos ou o Brasil podem se beneficiar muito das leis coerentes, coesas. Os Estados Unidos têm uma constituição que é praticamente a mesma desde que foi inserida em 1776 e foram feitos alguns adendos, obviamente, mas com uma coesão e com o princípio que o Morgado falou agora, que é o princípio da individualidade. Sim. É mais poder para o indivíduo e menos para o Estado, sempre nessa briga dos dois lados. Mas eu acharia interessante vocês trazerem um anarcocapitalista nessa situação. Emílio, o teu questionamento é bom, que é o seguinte. O Milley, né? A liberdade ela ocorre dentro de algumas regras. Então tem um exemplo que ilustra bem isso. O trânsito. O trânsito, o Estado coloca a regra. Você tem que parar no semáforo, você tem limite de velocidade, você tem que usar cinto de segurança, mas o Estado não pode determinar para onde você vai. O teu direito de ir e vir, que é um direito fundamental, o Estado não pode se meter. No Covid isso não aconteceu. Aí tudo bem, aí foi... Tudo bem não, mas foi um regime de exceção. E que está errado. E que está errado, mas numa situação normal tudo vai no regime de exceção para aparecer o ditador. É só por um tempo. É só por um tempo. Exatamente. Até o ditador gostar desse tempo. É uma censurazinha aqui rapidinho. Rapidinho, depois não volta. Agora. Isso. Vamos testar. Porque a turma quer... Esse que é o problema. Quando você abre o precedente, para voltar atrás é complicado. É isso aí. É igual casamento. Agora, você deixa de jogar bola um dia, você nunca mais vai jogar bola. É isso aí. É isso aí, Gordão. Morgadão nunca mais bateu um pênalti, né, Morgadão? Vai nessa. Ele tá sentindo, né? É igual. Então, esse negócio aí que você está falando do... Como é que chama? Anarcocapitalismo. Que é o Milley. O Milley é um libertário, né? Então tem algumas vertentes disso, mas assim, tem alguns expoentes interessantes no Brasil sobre isso, porque como eu te falei, eu acho que o Alan também, né, liberal clássica, que entende que tem que existir um mínimo de Estado que seria o minarquismo, um mínimo de Estado para ter as leis e conseguir fazer com que a sociedade funcione, mas eles têm ideias muito interessantes e que eventualmente... Como o Milley, né? Ele é libertário e ele virou presidente, então ele está dentro do Estado. Mas dentro do Estado você consegue conseguir puxar suas ideias, empurrar suas ideias pro lado que você acha que é o mais correto. Então, diminuindo regulação, diminuindo o tamanho da máquina pública. Então, não significa que você, mesmo sendo um anarcocapitalista ou libertário, que você dentro do Estado você não consiga fazer essas mudanças que a gente acha que fazem sentido. Então, eu acho que seria interessante para vocês trazer alguém aqui. Quem é? Não conheço. Zero Estado. Quem? Paulo Cogos? É um Rafael do Ideias Lima. Radicais. Ele já veio aqui. Já. Mas isso não funciona.
Não funciona. Funciona na teoria. Não, o pensamento no YouTube. É legal. Como na vida legal na filosofia. Na vida real. Na vida real. Não dá. Mas é o que eu tô te falando, você pode pegar algumas dessas ideias e falar assim, isso aqui eu não acredito que funciona 100%, mas, gostei da ideia de desregulamentar, de tirar o peso do Estado, porque no Brasil, principalmente, o Brasil tem um Estado que é uma mãe e um pai, né? Olha, não vai comer sal porque você vai engordar, então deixa eu tirar, lembra dessa ideia? Sim. Tirar o sal da mesa das pessoas, porque senão, aí teve um lugar, acho que no Rio Grande do Sul, que pendurou o sal, em Curitiba, pendurou o sal, não tá na mesa, mas tá pendurado aqui no teto, e os caras vão sendo criativos, né? Então essa coisa do Estado paternalista, que é algo que os anarcocapitalistas criticam, e eu concordo, que o Estado não é seu pai e sua mãe, você tem então, que mas isso da nossa história já vem assim, desde a época do... Tá errado. Mas difícil tirar Mas é isso, difícil né? você querer mudar a história do Brasil e transferir a ideia americana, porque foi fundado Você pode ir fazendo aos poucos, e principalmente a cultura, e esse é um problema que normalmente os economistas têm, de conseguir vincular a cultura aos problemas econômicos. Sempre eu só olhar a parte econômica dos números e não entender o tamanho da influência cultural nisso, porque para você poder explicar para um cara que o populismo não dá certo, que o assistencialismo, na verdade, você vai dar com uma mão, mas daqui a pouco você vai tirar com a outra, porque o custo disso vai vir via inflação e tudo, ele é muito complexo. Onde que começa a ser resolvido isso? Na cultura, na educação. Esse é um trabalho dificílimo de ser feito. Mas o populista ele é muito fácil de vender, né? O discurso de direita é mais elaborado. Não, mas eu acho que a gente aqui está numa... Por exemplo, tivemos esse crime aqui, que não foi um crime, foi uma execução. Foi horrível. No Parque do Povo. Do Povo, né? Aqui não faz o menor sentido. Aqui do lado. Não fecha tanto. Aquilo lá não é... O cara nem chegou para salvar. Ele executou um ciclista, atirou no cara, o cara morreu, ele pegou o celular e foi embora. Aí o que acontece? Você fala, nós precisamos... Todo mundo indignado. Qualquer pessoa que mora em São Paulo, que absurdo, não sei o quê. Mas sabe o que acontece? As pessoas vão esquecendo. Aí hoje... Eu recebi aqui Você vai banalizando os absurdos, Você vai se acostumando a isso, e esse é que é o problema aqui do Brasil. A gente se acostuma a isso e não faz nada, que é o que você estava falando lá da Inglaterra também. Aí tem um negócio lá da pena justa, que eu estava vendo agora que chegou o negócio da pena justa. Agora vamos fazer um negócio de pena justa, que é o seguinte: cota para presos, facilitação de emprego nos serviços públicos. Para quem está preso. Acesso a um microcrédito no BNDES para presos familiares. Eu não sei se isso aqui é isso aqui mesmo. Eu não sei, Sam, se isso aqui é. Dá uma pesquisa. Eu não sei. Aumento de tornozeleira eletrônica para evitar superlotação em celas. Uso da expressão pessoas privadas de liberdade para os presos. Ou seja, você vê um negócio acontecer aqui, time, né? um criminoso, executar uma outra pessoa à luz do dia, às 6 horas da manhã. Gratuitamente. E aí você vem com esse negócio de fazer a pena justa. Como é que a gente aguenta isso? O problema é que como é que a gente aguenta isso? Fala pra mim. Não, a esquerda ela vende absurdo, que há um cara. encarceramento em massa no país. Mentira, não há encarceramento em massa. O que tem são presídios superlotados. De acordo com os crimes que são cometidos, prende-se muito pouco no Brasil. A impunidade é muito grande. Só que vende-se... Olha lá, pega a imagem do presídio lotado. Tá vendo? Tá prendendo muito e não tá resolvendo. Mentira! Tá prendendo-se muito pouco, porque é em função dos crimes que são cometidos. E aí você tem, por exemplo, a cada 100 assassinatos, 10 são resolvidos, 90 são impunes. E sem contar a quantidade de vezes que prende e solta, né? Que é o que a polícia reclama. Ainda mais os a polícia mesmo reclama. E fala assim, olha, eu cansei de prender o mesmo cara 3, 4, 5 vezes. O Nico já falou isso aqui. Eu sei, mas só que ninguém resolve isso. Não, pois é. E a segurança pública é um problema grave. E a gente acaba se acostumando com isso, a gente se encontra e fala, que você viu que absurdo, você fica triste com aquela situação, você fica indignado com aquela situação e daqui a pouco vai ter outro crime igual a esse e as coisas vão continuar assim. Pelos quais eu fui para os Estados Unidos. Então, mas isso a gente tem que... Nós queremos o quê? Queremos isso pro Brasil? Não. Então vamos aceitar. Mas a banalização ela é geral em tudo, né? Você pega desde a questão da segurança pública, que acaba virando uma coisa banal. No Rio de Janeiro, pior ainda do que em São Paulo. São Paulo tá muito ruim, mas no Rio de Janeiro você vê aqueles vídeos. Vocês viram o vídeo do pessoal na Avenida Brasil? Sim. Deitado na rua também, plena luz do dia, tiroteio pra caramba. Como você resolve isso? Aí a gente se acostumou com o ministro do STF falando o que quer, dando declaração
organização político-partidária, dando entrevista, falando sobre casos na justiça, é uma coisa pior que a outra, e você junta tudo isso e aí fala assim, bom, a gente banaliza o absurdo. E essa questão da segurança, ela foi fundamental, dentre vários dos motivos que eu quis mudar para os Estados Unidos, por causa dessa banalização. Então, no Brasil, eu morava num condomínio com segurança armada, com carro blindado, e mesmo assim vivendo numa bolha. Não era todo lugar que você vai, porque você sai do blindado, mas você tem um trecho ali que você não tem, né? Segurança e tal. Aí você fala, cara, isso não é vida, não. Então, hoje eu moro num lugar que é casa de rua, não tem muro, nenhuma casa tem muro, não precisa de carro blindado, você pode andar com joia, com relógio, tudo. Óbvio, não é perfeito, porque não existe lugar perfeito. Mas essas diferenças vão fazendo você questionar as coisas. É complicado. Na questão para os dois. Desculpa falar desse negócio aí. É horrível. É porque eu não é chato esse. Bom, eu fico tão chateado, cara, com esse negócio. Não, mexeu, ter que ficar dando essa. Mexeu, né? É um negócio desagradável. Foi um dos motivos que a Renata. Sabe, a gente vai desacreditando, né? Exatamente. Desacreditando. Esse é o problema. Como eu fiz certo. Fala no microfone. Ao vivo aqui. Sim. Vou fazer uma pergunta para vocês dois. Até vou puxar que você está morando lá nos Estados Unidos e tem vários decretos que o Donald Trump não para de assinar. Recentemente ele falou do BRICS. Parece uma brincadeira. É ideológico? Mexe com a economia? Porque o que ele falou é o seguinte: esses países aí, o Brasil, a China, né, Irã, vão mexer em ter a moeda própria? Beleza, eu vou taxar 100% vocês. É barulho? Você acha que isso daí mexe ou não com a economia? A situação BRICS, Estados Unidos, e se a gente depende realmente dos Estados Unidos, eles não estão nem aí com a gente? Não, lógico que depende. A gente depende muito dos Estados Unidos, o mundo depende dos Estados Unidos, e assim, esse negócio de moeda, qualquer moeda ser contra o dólar e dar certo, pode ser que daqui muito tempo, porque agora 70% da dívida do mundo é em dólar. Então não tem como você mudar de repente por uma moeda. Só que o que o Trump quer evitar é justamente esse escoamento para um bloco que é anti-americano, que seria o bloco Rússia, China, Brasil, Índia, África do Sul, Irã. E assim, não é só um bloco anti-americano, é um bloco em que países... É ideológico, né, econômico, socioeconômico, mas ele tem financiadores de terrorismo. A gente viu o Geraldo Alckmin ali sentadinho do lado de lideranças terroristas. Eu até fiquei pensando que sabe o míssil do Pica-Pau que estava ali porque o cara foi explodido, né? A liderança do Hamas lá. Eu pensei, nossa, doutor Geraldo, onde que você foi se meter? Porque deve ter passado ali no míssil, sabe? Deve ter passado. Eu falei, cara, o que ele tá fazendo lá? Deve ter sido naquela foto, né? Aquela foto. E assim, o Trump tá vendo isso, tem muita gente ali que odeia a própria instituição América, que quer ver os Estados Unidos sucumbirem, e ele não vai tolerar isso, entendeu? Ele já veio com uma outra cabeça no segundo mandato de que, assim, não tem mais brincadeira. Ele deu uma entrevista antes das eleições mesmos pro Tucker Carlson, né, que era ex-âncora da Fox News, dizendo que ele estava muito preocupado com a perda da hegemonia do dólar no longo prazo, que já havia esse movimento, ele se preocupava com isso, e aí ele pensa a longo prazo. Ele fala, olha, até agora não tem moeda que é substituível, mas China, Brasil, Rússia estão fazendo um movimento para tentar substituir o dólar. E uma parte da força norte-americana vem pelo fato do Estados Unidos, exatamente, de emitir dólar e reserva de vários países, né? Então, por conta disso, o Trump começa a agir estrategicamente, justamente para não perder essa força. Muito bom. Mas nesse sentido, muita gente fala da ligação dele, o interesse dele em criptomoedas. Inclusive, há a possibilidade dos Estados Unidos ter reservas em criptomoeda. Vocês acham que isso fortalece ou enfraquece o dólar? Eu acho que pode fortalecer no sentido de que, se você tem essa diversificação de reservas, se for bem feito e pensando em cripto no longo prazo, como fizeram outros locais, como El Salvador, pode fortalecer, porque você tem ali um outro tipo de lastro, porque o lastro, na verdade, da moeda fiduciária é a confiança nos Estados Unidos, né? E aí você tem uma possibilidade de fortalecimento dessa confiança, se há corte de gastos, se você consegue ver um esforço porque os Estados Unidos também tem um problema grave, né, de fiscal. A diferença é que eles têm um juros pequeno e eles são a reserva mundial. Mas então todo mundo... a dívida dele é muito alta. 34 trilhões. É uma dívida muito grande. Só que as pessoas comparam Brasil e Estados Unidos e não dá para comparar uma coisa com a outra.
34 trilhões de dólares. É que a dívida, ela está falando que a dívida PIB americana é maior que a brasileira. Não dá para comparar um país subdesenvolvido com os Estados Unidos, que é a reserva internacional de valor. Então, uma reserva estratégica, pontual, em cripto, eu acho que pode fortalecer o dólar e fortalecer os Estados Unidos e não o contrário. O que você acha? Não, eu concordo. Eu acho que não são também moedas concorrentes, né? Até porque você vai ter a reserva em dólar. Boa. Compra do Milei, que é boa. A Libra. Tem uma dica boa do Milei, que eles acham que o negócio é bom. O Milei tá vendendo. Agora, você sabe que é interessante, cara? O negócio que aconteceu na Segunda Guerra está acontecendo agora de novo. Porque, por exemplo, você vê a guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial, o Churchill segurou a bucha. Ficou lá sozinho, né? Na Inglaterra, lá, bombardeado. A Europa toda dominada. Isso, a Europa dominada, tal, ele sozinho ali e tal, não sei o quê, sofreu e tal. E ele dizendo que não ia negociar, né? Chegou no final, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, né? Foi pro saco, perderam todas as colônias, ficou pequenininho, e quem se beneficiou foi o Stalin e os Estados Unidos, que viraram os negociadores. Agora, o Zelensky, tiraram o Zelensky da parada. Quem está acertando? O nosso querido Donald Trump e o nosso querido Putin. Os dois estão conversando. Estão na mesa agora. E o outro que ficou lá tomando coisa ficou segurou. Mas qual é a visão do Trump? Como é engraçada a vida, né? A visão do Trump, aparentemente, é assim. Ele acha que ele tem certeza que o maior inimigo deles, inclusive da Rússia, é a China. Então, ele tenta negociar com a Rússia para que esses dois poderes impeçam o crescimento, que já é acelerado, da China como potência. Até onde vai isso é mais ou menos igual quando Churchill se aliou à Rússia, né, à União Soviética, e depois que eles derrubaram os nazistas, ele fez uma operação super secreta chamada Unthinkable, a operação que nunca saiu do papel porque ele não foi reeleito primeiro-ministro. Sim. Mas a operação dele, ele ficou muito sentido de ter deixado os poloneses na mão da União Soviética, que foram excelentes aliados durante muito tempo dele próprio e da Grã-Bretanha, e ele queria depois derrubar o Stalin. Então eu não sei se... Mas ele se ferrou, né? Se ferrou. O Churchill se ferrou. Se ferrou. E agora o Zelensky... Porque o Zelensky não quer mais eleição. Não tem mais eleição lá na Ucrânia. Falou, não, eleição acabou. Teve algo que passou. Eleição acabou, não tem mais eleição, agora... com papai. Teve algo que passou apareceu batido. O Trump quer ser o xerifão. Teve algo que passou batido na mídia aqui no Brasil, saiu muito pouco, foi uma declaração do secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Rexit. Ele disse basicamente o que o Putin queria ouvir. Falou o seguinte: olha, os 4 territórios da Ucrânia que foram perdidos, mais a Crimeia, não tem volta. E a gente dá uma garantia também que a Ucrânia jamais vai fazer parte da OTAN. Ali ele abriu a rota de negociação. Essa guerra entre Rússia e Ucrânia, com o Trump, na minha visão, não teria ocorrido, não porque o Trump fala grosso, porque iria ameaçar, até porque o outro lado tem arma nuclear em igual quantidade, mas porque o Trump é um excelente negociador, entende a relação risco-retorno e fala assim, opa, essa área não é minha. O Taj Mahal foi um puta negócio bom. Eu não vou escalar porque eu vou jogar a Rússia no colo da China, que foi exatamente o que aconteceu. Tem mais uma coisa, em 2018 ele falou claramente para todo mundo ouvir, para a Alemanha falar, olha, vocês estão dependendo demais do gás e da Rússia, vocês estão dependendo energicamente e eu estou fazendo um movimento contrário. Eu quero ficar energeticamente independente, e o Biden reverteu essas políticas e aí foi conversar até com o Irã e com Venezuela durante o seu mandato, que era foi uma coisa bizarra, e ele falou, vocês estão dependendo demais, eu gasto um monte de dinheiro para defender vocês e vocês dando dinheiro aí que no final das contas vocês financiaram a guerra. Hein, Renata, você gosta do Trump, né? Eu gosto, mas assim, eu não sou uma pessoa cega por ninguém. Não é, esse negócio não tem gosto. Mentira. Essa é do Felipe Neto. É a coruja de Atena. Falando que a minha tatuagem é do Trump. Esse negócio, mas ele faz direito, né? Você vê agora, ele vai nesses eventos porque os artistas não dão moral nenhuma para ele, né? Alguns só. Não, a grande maioria... A grande maioria não. Não dá moral, mas o que ele descobriu esses eventos
Ele foi Super Bowl. Super Bowl. Agora ele negócio de teve corrida lá. Ele faz. Ele foi ovacionado. Foi a primeira vez que um presidente americano em exercício foi nesse evento. É um cara que... É um cara do povo, né? Marqueteiro. Eu não sei se é isso, mas ele é um negociador. Ele é um businessman. Então, você goste ou não dele, quer dizer que eu vou gostar de todas as políticas, de tudo que ele fala? Obviamente que não. Mas que o cara tem uma visão estratégica... Isso não dá pra Tá no livro dele. E ele coloca os Estados Unidos acima de tudo, né? Quer dizer, ele defende os interesses do povo americano e os valores da sociedade americana. Ele deixa isso muito claro. Eu tô defendendo o meu Mas você povo. sabe que o cara que ensinou foi aquele Roy Cohn, que é o advogado. Você assistiu o filme? Tem uma história dele. O filme dele? Não assisti. Tem esse filme dele. O filme é basicamente, chama um aprendiz, mas é o que o Roy Cohn... Roy Cohn foi um advogado, disse que era o capeta do demônio. Inclusive foi o cara que trabalhou... Ele era judeu, gay, ele perseguiu o judeu e perseguiu o gay. Gays. Esse cara era um demônio, Roy Cohn. Tem vários documentários dele. E o Trump, tudo que ele aprendeu foi com Roy Cohn. Putz. Que é o cara... Foi advogado da máfia, o cara de última categoria. Morreu de AIDS também em 86. Gente. E conta essa história desse cara que... O filme que ó, ele é cercado de caras. Ele é aquele marqueteiro do Trump também lá. Esse o Stone, o George... Steve Bannon? Não, o Steve Bannon, mas tem o loirão lá, doidão. Stone, como é que é? Stone. Porra. Pô, o cara que fez o marketing inteiro. Você sabe quem é? Um loiro maluco Eu não lá. sei o nome dele. Roger Stone. Roger Stone. Bingo. Tem até um documentário do Roger Stone. O Scott Adams. Esse é doido. Gilbert, tudo doido. Escreveu um livro dizendo que o Trump ele tem uma persuasão militar. Tem 3 níveis, né? A persuasão acadêmica, depois o segundo nível mais forte é a persuasão empresarial e depois a militar. Que o nível do Trump é a persuasão militar. Na primeira corrida presidencial, ele convenceu o Partido Republicano inteiro que ele era a melhor opção. Sem nenhum apoio. Você lembra disso, Renato? Lembro. Não tinha nenhum apoio. O pessoal dava risada. De maluco. Ninguém gostava dele. Dava risada. Era tipo, sei lá, falar quem que ia ser presidente da República Mas tem um hoje. vídeo maravilhoso sobre isso, que eles fizeram um compilado. Naldo Bene. Donald Trump, quem imagina? Falar quem que seria Naldo Bene. Depois. Sérgio Malandro. Tipo o Sérgio Malandro. Mike Não, mas o Trump não é. Não é. Tô falando, mas pros americanos Pablo na Marçal, época, seria um Pablo Marçal. Pablo Marçal. Pelo amor Faz de o M Deus. de O que você acha do Pablo Marçal? Eu não gosto. Morgado. Faz o M de Morgado aí. Não gosto. Por quê? Cara, porque ele é um... Como eu posso dizer isso de uma maneira delicada? Pra não ser processada. Olha o corte. Eu acho ele Não é um autêntico. baita picareta, assim, um oportunista, assim, sabe? Um cara que vai colar... Eu não gosto de gente que não tem valor e princípio definido. Ah, agora eu tô contigo porque isso é bom pra mim agora. Daqui a pouco eu tô com outro porque agora isso é bom. Então ele tem a moral fluida. E eu não gosto de gente com moral fluida. Sei lá, é complicado. Candidato a presidente. Tá bom, Não é o meu. Não é o meu. Importante. Gustavo Não é o meu. Lima. Ô, Renata, eu Puta, o gosto Brasil é muito de foda, você, né? viu? Gustavo Lima e você. Fala bem. Eu gosto muito de você. Você é uma pessoa muito legal. Eu fico triste que você está morando lá. Mas se você estiver Mas feliz... eu tô feliz. Não, eu se venho você de vez está feliz, em quando. eu também fico feliz. Mas eu fico triste que tantas pessoas bacanas estão morando fora, né? É triste isso aí pra gente aqui Vai no sobrar Brasil. só nós aqui. Não, fazer o quê, né? Mas é muito bom vir pra cá, pro Brasil, pra pelo menos ver os amigos, a Ah, família, vir aqui no Pânico, Assar é bom. uma picanha, Mas, não tem. Felizmente ou infelizmente, né, eu fiz a decisão certa. Tô muito feliz nos Estados Unidos. Boa. Ó, eu vou passar o Instagram da Renata para você poder seguir ela. Boa. Ela tá lá, mas ela tá direto aqui conversando com a audiência. Ó, tem 1.200.000 seguidores. Renata.jbarreto. Instagram, @renata.jbarreto. O que tá escrito ali? Eu não enxergo. No bio, mais. link da bio. Vamos ver o link da O bio. que tá escrito no link da bio? Sonhadora, Brazilian cozinheira. Living in America, a Partner Faz Group, né, que é a nossa empresa de investimentos, Ah, CEO tá. e founder da Cursology com meu marido, que é a plataforma de cursos, 21 anos em finanças e especialista de mercado internacional. Você tá 21 anos já, né? Eu comecei com 18, tô com 39, então... Você tá lindona, hein? Já. Você tá lindona. Diz que não pode mais falar isso, mas eu quero que se dane. Tá lindona e ponto. aí. E acabou. Não, porque não O pode. ruim seria se falasse que tá feia, aí era foda. É, já Não pensou? pode falar que a mulher Tá tá feia, hein? Tá zoado, hein? Você não pode mais. Imagina.
Você não pode mais. Você fala, não você está pode. linda, Pode. você não Eu pode acho, mais. claro que eu acho. Isso aí, Emílio. A Não. pauta woke já era. Isso não mudou. É. Eu acho que tá dando uma voltada pro senso comum. Acho que tá voltando. Muito bem. O Alan Gani também participou aqui. Ele está aqui na programação da Jovem Pan. Sempre o Instagram dele Esse tá aí, não ó. tá lindo, né? Alan _ Gani. É isso, ó. Isso aí. Esse é bom. também faz palestras. Isso, show, pô. O Zuckerman te ferrou. Ferrei nada, fiz homenagem pra ele. Não dá loucura. intimidade. Obrigado, viu, Renato? Obrigado. Foi ótimo. Fazer o break.